Eu sou a Carol Dostal, sou diretora da BRH, da Regional de Sorocaba. Olha quem apareceu aqui, Ana Nascimento. Junto com a Ana Nascimento e mais alguns diretores, somos responsáveis por tocar essa regional. E o intuito da BRH é trazer conhecimento não só para a área de recursos humanos das empresas, mas principalmente para a gestão, para a melhoria da gestão das empresas. A gente tem uma região muito rica aqui, temos empresas grandes e empresas associadas. Então, para vocês terem uma ideia de quem está aqui na região, a gente tem Heineken, a gente tem Starrett, que é uma das maiores, né, da América Latina, a gente tem Flex, a BB está aqui, milhares de empresas mesmo, que são grandes, que têm um impacto muito positivo para a indústria brasileira. Fora isso, também temos consultorias, empresas de serviço. A gente está bolando um calendário de conteúdo muito interessante também, sempre focando nos temas que são que estão mais em alta nesse mercado. E hoje a gente vai trazer para vocês um tema que já vem trazendo muitos probleminhas, né, para a área de RH, que é o futuro do trabalho em home office, e como regular os pontos e pausas à distância nesse novo modelo. Eu confesso que eu já estudei muito sobre isso, a gente teve palestras sobre teletrabalho no Fórum de Relações Humanas que a gente fez no ano passado, mas eu tenho certeza que tanto o Dr. Remo Batalha, como o Dr. Renato Gouveia dos Reis, a doutora Camila Silva e a doutora Michele Ferreira estão aqui e vão conseguir mostrar para a gente quais são as soluções, quais são os problemas, quais são as soluções para este caso que a gente está vivendo agora no pós-pandemia. E, sem mais delongas, queria agradecer a presença de vocês e muito obrigada, gente. A fala está com vocês. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos pela presença. É um prazer também para nós. Obrigado pelo convite. Uma saudação à BRH também. Eu vou fazer a apresentação de todos, né, e falar um pouco aí da nossa expertise, e depois a gente vai entrar nas apresentações especificamente sobre o teletrabalho. A primeira coisa eu queria só confirmar com todos aqui, se vocês conseguem ver a minha tela, a apresentação está no formato correto? Sim. Tá? Então, sim, está perfeito. Está perfeito. Bom, o que nos traz aqui também é o fato da gente ser um escritório e uma parceria entre a gente, do Batalha Pedrosa e do Renato Gouveia, num consórcio muito produtivo no sentido da gente ter juntado especialidades, né? E também a gente está presente na região de Sorocaba, né? Aqui está um pouco do consórcio, né? Então, eu, o Renato e o Paulo, que somos os sócios fundadores do escritório, né? E a gente, depois de ter tido um desenvolvimento aqui em São Paulo, na capital, a gente atua em todo o Brasil, em todos os estados, né? A gente tem também um escritório físico, um núcleo em Sorocaba, né? Nós advogamos aí para a Unimed Sorocaba. Então, além de outros clientes, mas isso trouxe uma certa regionalização, e é por isso hoje também que a gente está conversando aqui com vocês para trazer um pouco da nossa experiência nesse assunto novo, né? Então, aqui, o que importa para esse nosso papo é o fato da gente estar discutindo temas novos por meio de especialistas. Essa questão de especialista, para nós, é muito importante, porque a gente sai do campo da opinião e vai falar tecnicamente sobre assuntos novos que ainda são objeto de estudo, assim como são objeto de discussão, inclusive, nos tribunais, né? E, nesse ponto, eu quero saudar a doutora Camila, a doutora Michele e o doutor Renato pelo fato de estarem na crista da onda com relação a isso, né? Não só por meio de pareceres aos nossos clientes, mas também defendendo essas teses nos tribunais, inclusive no âmbito de primeira instância, TRTs,
TST, e são assuntos novos que não estão totalmente regulados ainda ou pacificados pela jurisprudência. Tá? Aqui um pouco mostrando rapidamente a nossa equipe, né? E já entrando no assunto dos processos trabalhistas, o que a gente viu nos últimos anos foi o incremento das ações. Todos sabem, todos viveram isso com a alteração da CLT em 2017, que houve uma redução das ações trabalhistas, né? Por vários motivos, dentre eles a questão da sucumbência. Agora que essa situação já está estabilizada, já se passaram 5 anos, o número de processos trabalhistas vem crescendo, mas crescendo de uma forma diferente, por motivos diferentes. Tá? Então, esse é o ponto que a gente vem atuando para, mesmo tendo uma curva crescente, né, uma curva positiva do volume de ações trabalhistas contra as empresas, a gente também está encontrando, pelo menos experimentando isso com relação aos nossos clientes, mecanismos de redução. E vem reduzindo. Nessa experiência que a gente tem, que hoje é um modelo que a gente trabalha, que é mapeamento de risco trabalhista, a gente faz um trabalho de mapear aonde é o problema daquela empresa, através de um compliance trabalhista, faz as medidas corretivas, e no prazo de 1 ano ou menos do que isso, a gente já consegue experimentar uma redução das ações trabalhistas em função das preventivas que nós acabamos adotando. Tá? Basicamente, quando a gente olha isso, e o teletrabalho está dentro dessa conversa, é analisar os contratos que a empresa tem com seus colaboradores, a questão da segurança do trabalho, o assunto da pejotização, que ainda causa muita discussão, né? A questão da contratação de terceirizados, que muitas vezes é um caminho para você reduzir o custo e o risco trabalhista, mas tem a responsabilidade subsidiária e solidária do tomador. Né? A questão da jornada de trabalho, daí especificamente falando também do teletrabalho, as indenizações em decorrência disso e as normas coletivas. Basicamente, esse é um pouco do mapeamento que a gente faz, e essa é a linha de 7 itens que a gente ataca, e muitas vezes isso quase para a totalidade das empresas tem algum nicho, tem alguma questão que é importante e que traz algum benefício. São ajustes onde a gente mapeia o risco, identifica o problema e depois de identificado a gente dá uma solução. Muitas vezes é uma solução pragmática, pontual, muitas vezes é uma orientação, muitas vezes é a própria revisão dos contratos. E ao longo do tempo, a gente vê uma redução das ações trabalhistas, porque o motivo que levava o reclamante a entrar com aquela ação, ele deixa de existir, ou a empresa tem um argumento mais sólido, um argumento contundente para se defender. Então, esse compliance, ele acaba tendo um benefício direto. E dentro dessa ideia, a gente destacou um ponto específico para apresentar hoje, que é o assunto do teletrabalho. Isso aqui está dentro do que a gente falou, né? O controle do contencioso trabalhista, a diminuição, o assessoramento no gerenciamento das questões, principalmente preventivas e no âmbito da orientação ao cliente, né? Um bate-papo com o RH, esse trabalho do jurídico com o RH tem que ser muito íntimo, porque a gente consegue, às vezes, num diálogo, fazer pequenos ajustes que têm uma dimensão grande no dia a dia da empresa. Tá? E, para terminar, um item que a gente utiliza, que é uma novidade, é a questão da jurimetria. Através da jurimetria, que é um programa que nós trabalhamos aqui no escritório, a gente consegue ter uma predição, uma ideia, por exemplo, na Justiça Trabalhista de Sorocaba, como é o entendimento majoritário dos juízes com relação a determinado tema, de tantas ações que têm pedido com relação a isso, quantas nós ganhamos, quantas foram perdidas e por quê. Então, a jurimetria, ela traz para a gente um dashboard, um panorama que a gente consegue trazer para o cliente recortes. Olha, de 100 ações que você tem, qual o tempo médio, qual o percentual médio para acordo, como esse assunto tem sido tratado, até para que a empresa, por meio dos seus gestores, possam identificar o que vale a pena. Vale a pena corrigir, vale a pena remediar de outra forma, vale a pena fazer acordo, vale a pena não fazer acordo, mas isso é difícil ao advogado, quando está
simplesmente defendendo os processos, ter todas as informações na palma da mão para poder dar respostas baseado em métricas. E é isso que a jurimetria nos traz, né? E daí, com isso, a gente tem os relatórios, os KPIs, que vai ajudar a diretoria, ou pelo menos o RH, levar para a diretoria não só um relatório do andamento dos processos, mas um relatório com métricas, né? Então, isso vem ajudando bastante e esse, na verdade, é o que tem feito bastante sucesso aí na nossa relação com os clientes. Tá? Bom, então eu termino aqui as minhas palavras, mais uma vez agradeço a todos, desejo uma boa palestra para todos, iniciando, e passo a palavra agora para o Dr. Renato. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço aí licença para acessar o computador de todos, né? Começando pelo sistema do híbrido, teletrabalho, home office, toda essa dinâmica. A gente precisa começar a se acostumar com algumas formas, né, nesse novo tema. Então, eu vou só espelhar aqui a minha apresentação e aí a gente começa a bater esse papo, porque eu gosto bastante da dinâmica do bate-papo. Assim a gente consegue evoluir de forma mais desconstruída e informal e a gente consegue aí dar liberdade para todos. Bom, gente, a ideia desse nosso webinar é mais ou menos a equipe fazer uma apresentação de 45 a 50 minutos, para que ao final tenha aí um conforto para responder perguntas, bater um papo, discutir alguns temas em concreto, o que for mais confortável para todos, mas a gente faz questão de responder todas as dúvidas, que elas sejam apresentadas tanto hoje como posteriormente. Aí vocês podem observar a melhor forma de administrar, a gente receber essas dúvidas, seja para o nosso contato ou para a própria administração do evento, né? Sintam-se muito à vontade de trazer isso para que a gente venha colaborar. A nossa ideia é dividir em 3 estruturas, eu, doutora Camila e doutora Michele, para que a gente entre nessa dinâmica do teletrabalho. Bom, a gente vai passar por uma grande quantidade de informações, então a nossa ideia é que a gente vá de forma organizada, trazendo os tópicos mais relevantes, para que a gente consiga aí agregar de alguma forma. A gente vai passar pelo novo conceito do teletrabalho, uma vez que nós tivemos a medida provisória 1108 convertida na Lei 14.442, prometo que eu não vou ficar dizendo várias leis e artigos para todos, que isso é um pouco chato, mas, enfim, essa é a ideia, explicar por que dessa dinâmica e dessa atenção que deve ser dada. Nós vamos passar pelo novo conceito, jornada, os custos, trabalho no estrangeiro e o controle disso. Então, eu acho que estão todos vendo a minha tela, né? Dá para verificar. Bom, vamos lá. Dá para ver, tá ótimo. Maravilha, vamos lá. O que que acontece? Essa nova regulamentação do teletrabalho, todo avanço ele é importante, né? Toda reformulação, toda reforma, ela traz um crescimento. Isso é no nosso dia a dia. Da mesma forma que teve a reforma trabalhista, agora tem essa legislação. Mas a gente não pode deixar de observar que ela foi um pouco insuficiente. Ela avançou, ela clareou, mas ela não abordou vários pontos de suma importância. O ponto mais crítico que a gente precisa observar nessa conversão da 1108 para a Lei 14.442 é o controle da jornada dos teletrabalhadores, né? Antes, na reforma de 2017, quando houve a reforma da CLT, tinha sido estabelecido ali a forma muito clara como que se acontecer, né? Porque havia diferenciação entre teletrabalho, trabalho híbrido e o remoto, havia essa diferenciação, e a gente conseguia organizar as ideias de uma forma setorizada. Com essa nova lei, ela equiparou os conceitos. Ela deixou o teletrabalho, o home office, e a mesma forma de agir, de interpretar. Então, a gente está falando uma linha de trabalhador única agora. Bom,
Isso trouxe bastante discussão sobre o tema, né? Porque a gente tem uns contratos em andamento, né, de tratos sucessivos, contratos em andamento e a lei mudando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou alterar essa minha relação com, seja 5, 10 mil ou 2 mil trabalhadores, numa situação prática, né? A gente só precisa fazer ali, buscar um pouquinho no histórico, que essa dinâmica do trabalhador na residência e na empresa, isso não é uma novidade, né? A gente tem isso desde 2011, quando foi abordado na lei. Isso foi organizado e regulamentado em 2017, pela reforma trabalhista, e isso veio avançar agora com a Lei 14.442. Qual é o ponto importante, né? Nós temos várias alterações nesta lei, mas qual o ponto importante, né? A alteração do 62, que trouxe ali as opções de uma contratação por jornada, por produção, por tarefa, né? Dentro do 62, que seria forma de trabalho externo. Mas é importante que a gente não está equiparando o trabalho externo, por exemplo, vendedor, etc., ao teletrabalho. Então, a gente precisa estabelecer uma pavimentação para que não equipare todos esses trabalhadores que trabalham fora do âmbito da empresa como trabalhadores externos. A norma em si, ela prevê que as atividades, essas atividades por tarefa e por produção, elas não têm uma necessidade, elas não demandam, não há um controle, uma necessidade pela própria essência das duas opções em um controle, né, de jornada, tipo das 8 às 18. Essas duas opções, que seria a contratação no 62 por produção e por tarefa, elas não demandam um controle da jornada. Nós temos a opção, sim, da jornada, mas o ponto X da lei é por tarefa e por produção, porque a jornada já existia, não é novidade, né? Aí a gente vai precisar avançar um pouco depois, como que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, né, do nosso pátio de empresa, escritório, etc., essa organização. Eu tenho hoje uma realidade, como que eu vou trazer isso para tarefas por produção, trabalhos de estrutura administrativa, sei lá, um jornalista, por exemplo. Então, depois a gente vai avançar um pouquinho em questões mais práticas. Porque o que acontece? A gente tem como histórico, né, conceitualmente e vários ordenamentos jurídicos, que quando a gente está falando de salário por produção e por tarefa, é pelo resultado. A gente está buscando ali o resultado, e não o X de horas que foi feito nesse dia. Nesse contexto, a disponibilidade do tempo, ela pouco importa, e sim a produção que foi combinada. Porque a gente tem por produção ou por tarefa. Então, é importante que a gente organize isso. Entrando propriamente na legislação, eu vou trazer aqui para vocês o que é importante. Antes da medida provisória 1108, nós tínhamos na lei da reforma que a prestação dos serviços preponderantemente fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologia da informação se constituía como natureza de teletrabalho. Tá? Então, é importante que a gente anote esse ponto, a preponderância. Isso era a condição, né? Então, em 2017, foi organizado o teletrabalho de forma a ser regulamentado, né? Ele passou a existir no mundo jurídico, legal e para interpretações, porém tinha essa observação da preponderância, né? Mais um lugar do que no outro, mais vezes do que no outro. Isso era condição, inclusive, para uma descaracterização da opção do teletrabalho. Isso mudou. Isso que mudou de suma importância, que a gente observe, na reforma. Da reforma para a nova lei. Essa preponderância deixa de existir. Então, não há mais aquela exigência que o trabalhador tem que estar X dias no escritório e X dias em casa para que seja caracterizado um teletrabalhador.
ou que o fato de isso ser desequilibrado, essa quantidade, venha a descaracterizar. Não há mais isso, né? Não há mais essa situação, porque a lei não faz esta distinção. O teletrabalhador, home office, é um trabalhador único. O híbrido é uma situação única. Bom, deixa eu voltar aqui só para trazer para vocês um resumo na apresentação. Pontos importantes que a gente deveria fazer aí um checklist dessa nova legislação. Os empregadores são dispensados de controlar o número de horas dos empregados por produção por tarefa. A presença do trabalhador no ambiente de trabalho não, de forma habitual, não descaracteriza. Então, por exemplo, o trabalhador opta por exercer sua função no sistema híbrido, mas ele precisa vir todos os dias na empresa assinar um relatório. Ele continua a ser um teletrabalho. Ele não vai descaracterizar a relação dele porque ele vem todos os dias na empresa assinar um relatório. Isso mudou com a 14.442, porque com a reforma isso descaracterizaria. É importante a gente observar isso. Com a nova legislação, é possível estabelecer horários de comunicação, que isso não havia. O fato de ocorrer esta alteração da reforma de 2017 para agora 2022 nessa lei, é porque quando foi estabelecido a opção do teletrabalho e não havia uma regulamentação dessa forma de agir, os trabalhadores estavam interpretando que estavam trabalhando muito mais do que o possível e o necessário, porque não havia uma regra. Então, trabalhava das 8 às 20, por exemplo, né? Porque não existia essa regulamentação. Então, agora foi estabelecido 3 condições, 3 formas, e também foi estabelecido formas de organizar esse acesso. Até para que a gente não incorra aí num risco da infração ao direito da desconexão, né? É importante que a gente observe isso. O uso de infraestruturas digitais pelo empregado. Avançou nesse tema, foi estabelecido, mas também deixou claro que a utilização destas ferramentas, todas de ordem tecnológica, fora do organizado como jornada, não estabelece sobreaviso, né? Então, eu vou só dar essa pincelada porque eu não vou entrar nos temas das minhas pares aqui, mas nós temos aí essa dinâmica e depois eu conto para vocês um pouquinho um exemplo também usando o jornalista. Aí pode ser aplicado por aprendizes, estagiários, não é nada de novo. Importante, tá? Que o teletrabalho, ele não se confunde também com telemarketing. Da mesma forma que ele não pode ser confundido com trabalhador externo. Tá? Não quer dizer que eu trabalho externamente que eu sou teletrabalho. Ele precisa utilizar os meios telemáticos para que isso seja organizado. Bom, conversar um pouquinho com vocês sobre custos, né? No sistema híbrido do teletrabalho. Por que isso que agora a gente precisa observar bastante? Houveram a equiparação dos conceitos, né? Os conceitos agora, ou seja, teletrabalho híbrido, home office, é uma forma única de trabalho. Como que vamos organizar esses custos? Né? Porque antes da lei nova, havia diferenciação. Então, a gente conseguia estabelecer o teletrabalho, até porque tinha essa preponderância, X dias na empresa, X dias em casa. Isso agora ficou livre, né? Ficou organizado de uma forma livre, porém a lei não adentrou especificamente nesse tema dos custos. Como é que a gente deve fazer isso? O que deve ser suportado por quem? Caberá ao empregador, isso a gente precisa ter como ponto no nosso radar. Sempre caberá ao empregador, isso é norma da CLT, todas as ferramentas e reembolsá-las. Mas a gente precisa entender ferramentas do trabalho. Isso a gente está falando de trabalho híbrido, por exemplo, da relação teletrabalho. Por quê? Que a gente precisa pavimentar isso e organizar. Antes,
com a diferenciação, nós tínhamos como organizar os meios e os equipamentos que estariam na empresa. Então, a maior parte do tempo o trabalhador estava na empresa, então tinha computador, teclado, enfim, telefone, etc., estruturado na empresa, porque havia essa forma de previsão. Agora, com a equiparação dos conceitos e a possibilidade dessa movimentação de forma desordenada, como é que a gente vai poder fazer isso, né? O que é responsabilidade de quem? Não existe uma determinação legal para que as despesas, aliás, não existe exatamente, não existe uma determinação legal para que as despesas sejam custeadas pelo empregador. Existe uma determinação legal para que os encargos sejam, sim, estabelecidos pelo empregador e os meios para que esse trabalhador exerça sua forma de contratação, né? A Lei 442 não endereçou essa organização de o custo ficará a cargo de quem, do quê. Aí a gente precisa voltar na CLT, que a CLT estabelece alguns regramentos sobre essa dinâmica. Mas é importante que a gente observe e diferencie alguns meios de atuação desse trabalhador, que seria o que ele utiliza. Então, vamos lá. O trabalhador precisa utilizar computador, telefone, teclado, VPN, etc. Isso é um instrumento de trabalho. Eu preciso fornecê-lo. Perfeito. Mas pode acontecer de o trabalhador optar pelo sistema híbrido, já possuir esse equipamento e utilizá-lo no seu dia a dia. Então, essa despesa da compra desse material, ela não deveria ser demandado o reembolso, porque não é uma despesa extraordinária do trabalhador, e sim ordinária. Ele já tem aquele equipamento, ele já possui aquela estrutura. Então, não haveria necessidade desse reembolso. Porém, se este equipamento deixa de suprir a necessidade do empregador por memória, acesso, utilização e a necessidade de fazer um upgrade nessa estrutura dele, aí sim caberá ao empregador reembolsar essa despesa que ele teve a mais para estruturar o que ele já possuía. O trabalhador não tem esse material, vai para casa. A empresa nós orientamos que a empresa deve conceder toda essa estrutura para que ele exerça esse trabalho em casa. Inclusive cadeira, mesas, etc. Por que há essa orientação? Além de deixar organizado, inclusive, nos acordos, né, no contrato de trabalho, isso depois é o tema, se não me engano, da doutora Michele, além da necessidade de estabelecer no contrato de trabalho várias formas da relação, que inclui o que vai ser concedido e o que não vai, essa obrigação da concessão gera uma prevenção ao empregador, que ele está concedendo materiais ergonomicamente corretos dentro da ANR que regulamenta o trabalho. Inclusive, isso é uma ferramenta utilizada, uma análise que é utilizada no compliance, que evita um passivo ao trabalhador, ao empregador. Então, ao conceder toda essa estrutura, ele gera uma prevenção que o trabalhador está corretamente no seu dia a dia. Claro que a gente precisa observar outros pontos, que é luz, infraestrutura, internet, etc. Esse tipo de despesa. Quando a gente está falando de um trabalho híbrido, esta despesa do trabalhador, num primeiro momento, está a cargo dele, né? Ele que teria que custear essa despesa. Ah, mas isso é correto, não é correto? Enfim, esses arranjos de sua importância devem ser tratados no contrato de trabalho e ainda, importantíssimo, se a empresa não possui, providenciar um regulamento e uma política, que isso tudo estabelecido lá, existe aí uma concordância. Mas vamos lá. Existe um projeto de lei que é o 3.512, que está tramitando. Esse projeto de lei,
ele busca que esta despesa também seja custeada pelo empregador. Então, de novo, o que é importante a gente estabelecer? A gente está aqui numa lei nova, o judiciário não foi invocado ainda para discussão sobre reenquadramento ou não de várias funções por conta dessa lei nova, mas a gente tem aí alguns avanços e algumas questões já descortinadas que a gente pode aproveitar. O instrumento coletivo, a negociação coletiva, pode ser feita entre as categorias, né? Na convenção coletiva, ou outra empresa e sindicato, estabelecendo ali no acordo coletivo várias formas da relação. Considerando que com a reforma o negociado sobrepõe ao legislado, e considerando que o STF já abordou o tema, que nós temos o tema 1046, se não me engano, que fala sobre essa discussão do negociado sobre o legislado, e que, na minha visão, essa discussão ela é sobre instrumentos coletivos anteriores a 2017, porque a DIN é clara, porque os posteriores a 2017, a gente tem a reforma trabalhista que estabeleceu ali o que pode ser negociado em 15 itens disponíveis e 30 indisponíveis, que os indisponíveis são os previstos na Constituição. Então, a gente poderia aproveitar isso que já está resolvido, né? Utilizar essas formas, que seria o instrumento coletivo, estabelecer lá todas essas diretrizes, e a empresa estaria de uma forma confortável, blindada, para uma discussão no judiciário. Porque, apesar da Lei 14.442 ser nova, a gente tem em 2017 que alguns temas o STF já abordou, né? Então, a gente consegue aí avançar. Mas a gente precisa aí acender uma luzinha, um alerta no seguinte. Legal, a 14.442 tirou essa confusão, o que é híbrido, o que é teletrabalho, home office, é tudo a mesma coisa. Ficou mais claro de eu agir como RH, ficou mais claro para que eu organize essa dinâmica. Mas aí a gente precisa entender como é que vai ficar agora o tratamento isonômico. Como isso vai acontecer? Porque antes havia diferenciação, agora não mais. Como que a gente vai fazer isso? Em relação, inclusive, aos benefícios, né? Como que a gente vai tratar quem trabalha mais em casa, menos na empresa? Como é que a gente vai agir? Bom, de certa forma, com essa forma, abriu-se uma brecha, igualando os conceitos. Ainda a gente precisa chamar a atenção, conforme eu relatei ainda há pouco, que desde 2011 já existia essa equiparação, esse tratamento isonômico entre aquele que trabalha em casa e na empresa, né? Então, o trabalhador não pode receber mais ou menos porque trabalha em casa ou na empresa, mais ou menos por isso porque trabalha no caso ou na empresa. Isso não pode acontecer. Então, a gente recomenda que seja concedido um tratamento isonômico aos trabalhadores em teletrabalho, independente da quantidade de dias que ele fica em casa ou na empresa, por conta dessa equiparação dos conceitos e a falta de regulamentação ou posicionamento dos tribunais sobre o tema. Mas é importante que a gente, logicamente, observe assim, pô, mas eu vou ter que conceder tudo? Não, claro. Assim, é importante que os benefícios intrinsecamente vinculados ao trabalho presencial, como vale transporte, combustível, eles devem ser tratados e organizados para aquele trabalho proporcionalmente presencial, né? Não vou conceder um vale transporte para um trabalhador que vai ficar em casa. Mas é importante, e isso a gente já conseguiu observar, seja com essa lei nova, a lei da reforma ou outra, quando a gente estabelece ali uma política, um regulamento na empresa, e isso devidamente cientificado de forma organizada a todos, a gente consegue evitar bastante passivo. Falar um pouquinho do trabalho fora do Brasil, né? Na pandemia, o que aconteceu?
Isso tanto no Poder Judiciário como no meio privado, todos fizeram uma movimentação física, né? Vários trabalhadores que eram de outras cidades ou estados, voltaram aí para as suas cidades mais interessantes, trabalhando aí à distância. Alguns optaram por trabalhar no país de origem, e houve essa movimentação toda, inclusive de ordem internacional. Bom, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz em relação a todos esses trabalhadores que estão fora, em outros países? Como é que a gente vai organizar isso? Bom, a pandemia impulsionou vários instrumentos para que isso organize, né? Para que isso avance. E é importante que a gente dê essa opção, que isso seja organizado de forma legal. Então, para o trabalhador que for contratado no Brasil e optar em trabalhar fora do país, ele vai seguir a legislação brasileira, né, local. Já para o trabalhador que for transferido, aí ele vai ficar a cargo da lei dos expatriados. Gente, eu estou avançando um pouquinho no tema, porque eu estou entrando no horário das minhas colegas. Eu só queria trazer para vocês uma diferenciação aqui para nós ajudarmos e colocar no radar. Um exemplo que a gente pode aclarear. Dentro das formas de contratação por jornada, por produção e por tarefa, como eu citei o jornalista, imagina um jornalista contratado por jornada, das 8 às 18. Sem dúvida, ele vai trabalhar naquele horário. O que ele utilizar após esse horário, os equipamentos, não vai constituir sobreaviso. O trabalhador jornalista que foi contratado por produção, X textos, ele precisa entregar X artigos. Ele entrega aquele artigo, recebe por tal. Pode ser contratado dessa forma. Por tarefa, eu preciso entregar número de artigos por semana. Então, é o número de unidade por tempo. É X artigos por semana. Então, essa diferenciação traz bastante uma organização para as nossas observações. As despesas, as ordinárias, não precisam ser reembolsadas dos trabalhadores, as extraordinárias devem ser reembolsadas. Gente, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Camila. Me desculpe aí pelo avanço no horário, doutora Camila, pode puxar a minha orelha. Imagina, doutor. Quando eu começo a falar, eu não paro de falar. Precisar. Eu já estava aqui querendo trazer um pouquinho do tema da reforma trabalhista, mas eu vou deixar para um outro dia. Nossa, muito bom, viu, doutor Renato? Adorei. É. Depois eu tenho algumas dúvidas que eu vou perguntar para você. Tá bom, eu vou aqui sair da minha tela de apresentação e deixar a doutora Camila tocar agora, que agora eu vou assistir de camarote. Vamos lá, perfeito. Vamos Deixa lá. eu compartilhar aqui com vocês também. Agora acho que é a hora da gente aprofundar um pouco mais, né, nesse tema que a princípio parece ser tão complexo, mas quando a gente para analisar mesmo, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas aprofundando um pouco o tema, né, passado essa parte da questão do conceito de teletrabalho, do que é as diferenças, né, das opções de teletrabalho, a gente vai entrar agora nessa questão do controle, né, que eu acho que é o que traz mais dúvidas para a maioria das pessoas que trabalham em RH, em departamento pessoal, né, jurídico interno de empresa. Devo controlar ou não a jornada do meu trabalhador que está lá em home office ou que está nesse sistema híbrido, né? Como que vai funcionar, né? Primeiro, a primeira problemática que a gente vê é, apesar de não ser um assunto novo, né? O teletrabalho já existe aí, como o Dr. Renato mencionou, desde 2011, a gente já tem alguns burburinhos, né? Em 2017, com a reforma trabalhista, foi criado um capítulo específico na CLT que trata do teletrabalho, então não é um assunto novo, né? Mas acho que com a pandemia, talvez todos nós sentimos esse impacto do teletrabalho, né? Eu acho que
A grande maioria das pessoas tiveram que mudar a sua rotina, mudar o seu local de trabalho, né? E passaram a trabalhar de casa, hotéis, muita gente acabou optando por outras formas, né? Que não fosse só a sua residência em si. E qual que é a problemática maior dessa reforma, né, dessa mudança, dessa conversão da MP para a Lei 14.442, né? O problema maior é que ela apesar dela ter feito algumas distinções em relação aos tipos de trabalhadores, né, em teletrabalho, ela não trouxe parâmetros claros, ou seja, quais são os trabalhadores que estão aptos ao teletrabalho, né? Então, a gente entra nessa primeira problemática da lei, porque a lei ela não é clara nesse sentido. Ela não estabelece, por exemplo, previsões claras do que é o trabalho por produção, o que é o trabalho por tarefa, né? E o por jornada. E aí acaba criando uma confusão, talvez essa seja a maior dificuldade hoje que a gente tem de entender o que o legislador pensou ao criar essa problemática, né? Mas, sem dúvida alguma, o início dessas discussões, elas, apesar de não terem começado agora, mas elas foram impulsionadas pela pandemia, né? Até porque foi o momento em que todas as empresas, todas as pessoas tiveram ali que mudar toda essa sua rotina, né? E trabalhar de casa. E aí, dentro da rotina da empresa, principalmente do RH, surgiram as dúvidas, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou controlar o trabalho desse meu colaborador? Como que eu vou controlar a produtividade desse meu colaborador, né? A questão de saúde, segurança. Poxa vida, se o meu colaborador se acidentar em casa, é acidente de trabalho, não é? Como que vai ser, né? Quem que vai custear a infraestrutura, pagamento da energia elétrica, da internet, enfim. Então, com base nesse novo conceito, né, de trabalho, essa mudança mundial desse parâmetro de trabalho, né, que para muitos foi até positiva, né, para a grande maioria das pessoas, o home office ele veio para ficar, né, a maioria das empresas hoje estão adotando mesmo essa modalidade de trabalho, porque ela é bem positiva, né. Agora, juridicamente falando, existem aí alguns pontos que estão, digamos assim, em aberto, né? A gente ainda tem algumas dúvidas, como que os juízes vão entender, né? Como que isso vai se dar na prática, até porque, apesar de não ser novo, juridicamente falando, eram poucas as empresas que adotavam isso antes da pandemia, né? A gente ainda não tinha um número tão expressivo de empresas que adotavam esse tipo de trabalho, né? Então, com base em todas essas experiências da pandemia, foi editada essa lei, né, a Lei 14.442, cujo viés foi realmente trazer mais clareza a esse tipo de trabalho que não era tão comum, né, às empresas. E a gente vai entrar nos principais tipos de jornada que foram estabelecidos ali por essa lei, né? Então, a mais comum delas é o tipo de trabalho por jornada, que é o mais comum que a gente vê no dia a dia, né? Que é aquele trabalhador que tem horário fixo, ou seja, ele tem que entrar às 8, então ele tem que acessar o computador dele, ele tem que fazer o sistema de login, ou ele vai marcar o ponto dele ali na hora que ele vai começar os trabalhos, né? Ele tem um horário fixo para pausa, para o almoço, para janta, para o café, e depois, ao final do expediente, ele também tem um horário para se desligar e fazer a total desconexão, né? Dentro dessa alteração da Lei 14.442, essa é a única jornada, é o único tipo de teletrabalho que precisa expressamente ter o controle efetivado, né? Ou seja, ainda que esse trabalhador ele esteja em home office, eu preciso controlar se ele for contratado por jornada. Então, eu tenho que ter esse controle. Independente se ele é híbrido, se não, esse tipo de jornada, esse tipo de trabalhador, ele precisa ter algum tipo de controle da sua jornada. A lei também trouxe esses outros dois tipos de trabalho, por produção ou por tarefa, que parecem muito próximos, né? Eles podem até se confundir em alguns momentos, mas na prática a gente vê que existe ali alguma diferenciação. O doutor Renato, ele trouxe ali, né, o exemplo do jornalista,
que é um exemplo muito, muito claro, também acho que mais fácil da gente entender. Mas o por produção, por exemplo, é aquele tipo de contrato, né, aquele tipo de empregado que ele é contratado para um fim específico, né, uma produção, ele tem que produzir algo e entregar independente do horário que ele vá, do tempo que ele vai levar para produzir algo, né? Então, esse tipo de contratação, ele é muito comum em agências de publicidade, marketing, onde são desenvolvidos ali um exemplo, né? Eu tenho uma campanha de marketing para desenvolver, eu tenho uma campanha para entregar, eu tenho um prazo, então eu estou entregando o projeto na mão do colaborador, ele tem até tal dia para entregar esse projeto, né? Então, a produção dele é o que vai levar em conta, não é o horário, o tempo gasto para desenvolver essa tarefa. Agora, a terceira modalidade é o por tarefa, né? Que a gente até às vezes se confunde muito com o termo. Mas esses já são tarefas específicas, né? Ou seja, você tem trabalhos específicos com um prazo determinado, uma meta determinada, né? E essa é a finalidade desse trabalho, né? Então, a jornada por tarefa, ela é bem específica, né? Então, o jornalista também poderia ser contratado por tarefa? Sim, né? Ele teria ali uma meta específica para entregar X artigos, né? Por semana, enfim. Então, para esses dois últimos que a gente falou agora, por produção e por tarefa, eles foram excluídos do controle de jornada, né? A gente não precisaria fazer o controle efetivo da jornada desses dois trabalhadores contratados sobre essa modalidade. Só que qual que é o problema disso, né? O problema é você conseguir demonstrar na prática esse trabalho por produção, né? A lei, ela traz essa possibilidade, mas o que a gente vai ver até um pouco mais para frente é que muitas vezes a lei, ela traz uma modalidade, né? Ela traz um fundamento, ela traz ali um conceito, só que quando a gente vai olhar pelos olhos do judiciário, esse conceito muda completamente, né? Então, a gente tem ali, muitas vezes, conflitos até mesmo de entendimento, né? Então, hoje a maior problemática, quando a gente fala de teletrabalho, é exatamente essa visão do que a lei traz e o que é interpretado pelo nosso judiciário trabalhista, né? Então, quando a lei ela traz essa previsão, né, da necessidade de controle, né, ela já deixou expresso que apenas os trabalhadores em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa, esses são os únicos que não precisam ter o controle efetivo, né, da sua jornada, né? Mas fora esses, qualquer outro trabalhador que esteja em regime de teletrabalho necessita ter o controle, sob pena de ter ali, né, a questão das horas extras reconhecidas, algumas discussões de sobreaviso, enfim. A gente também tem aqui uma questão conceitual que a lei trouxe, extinguir aquela previsão de que o teletrabalho ele só seria reconhecido se houvesse essa preponderância do trabalho fora das dependências, né? A lei acabou com isso. Então, hoje em dia, muitas das empresas, elas adotam o regime híbrido, né? Então, eu trabalho 3 dias na semana de casa, 2 dias eu vou para a empresa, né? Vou fazer alguns trabalhos pontuais dentro da empresa. Para fins da Lei 14.442, esse trabalho ele continua sendo considerado como teletrabalho ou trabalho híbrido, o que antes, né, dessa regulamentação não era bem assim. Se eu tivesse uma frequência maior nas dependências da empresa, eu poderia perder essa característica do teletrabalho. Então, é mais um ponto, né, que a lei trouxe de trazer essa segurança tanto para a empresa como para o trabalhador, né, essa questão da existência ou não da preponderância, né, do comparecimento nas dependências da empresa. Então, com essa lei, com a lei 14.442, não mais é necessário ter essa preponderância, né, eu posso trabalhar tanto de casa como efetivamente na empresa. A lei ela também traz alguns outros pontos que são importantes a gente destacar, né?
essa questão da descaracterização, né, do regime de teletrabalho, acontecia isso muito lá no comecinho da pandemia. Lá no comecinho da pandemia, às vezes, dependendo de alguma necessidade ou outra, o trabalhador estava de casa e precisava ir para a empresa para fazer algumas tarefas pontuais, mas às vezes tinha que ir, às vezes, mais de uma vez, 2, 3 vezes na semana, e existia essa preocupação se ele perderia essa característica do teletrabalho, né? Então, conforme foram surgindo essas dúvidas ao longo da pandemia, ao longo do uso do teletrabalho pela maioria das empresas, né, entendeu-se a necessidade de criar, de regulamentar essa questão da preponderância ou não. Então, a própria lei já acabou com essa dúvida, então hoje a gente já tem de forma expressa que a ida à empresa presencial, seja 1, 2, 3 vezes na semana, não exclui a característica do teletrabalho, tá? Agora, um ponto importante que a gente precisa ter em mente com a questão do teletrabalho, e que é uma dúvida ainda e que a lei, ao meu ver, também não deixa claro, é a questão do direito à desconexão, né? A lei, ela traz aqui que o uso da infraestrutura, o software, ferramentas digitais, o fato de você ter ali, né, livre acesso fora do seu horário, isso não caracterizaria uma sobrejornada, uma prontidão, um sobreaviso, né? Mas a lei, ela, apesar dela ter esclarecido isso, a gente tem que pensar como que o judiciário vê isso também, né? Porque às vezes o trabalhador ele tem expresso no seu contrato de trabalho, ele tem ali efetivamente o seu controle da jornada, mas quando a gente fala do judiciário, quando esse colaborador ele entra com uma reclamação trabalhista, né, ele vai discutir ali horas extras ou algo assim, ele informa para o juiz muitas vezes que ele estava ali à disposição, que olha, eu tinha que ficar olhando e-mail, mesmo depois do meu horário, ou eu tinha que ficar acessando ali o sistema da empresa para ver se entrou alguma coisa ou não, enfim. E isso traz uma certa insegurança porque existe muito essa discussão da questão da desconexão, né, do direito à desconexão, e também da questão do risco das horas extras. Então, a lei ela trouxe esse ponto que é importante para as empresas que têm trabalhadores em regime de teletrabalho. Essa questão do sobreaviso e prontidão, ela foi esclarecida, né? Então, a gente não tem mais essa preocupação de ter ali o seu colaborador, às vezes com acesso ao e-mail, com acesso a algumas ferramentas digitais, né? Mesmo fora do seu horário de trabalho. Então, isso acalmou um pouco, né, essa questão que era de muita dúvida durante a pandemia, né? E durante a pandemia, a maioria das pessoas, como até o doutor Renato mencionou, existia essa visão de que a gente trabalhava muito mais tempo, né? Ficava muito mais, trabalhava-se muito mais, mas justamente por conta disso, a gente está com as ferramentas ali à nossa mão, né? Então, o acesso é facilitado, diferente de quando você tem que ir à empresa, enfim. Então, ficavam muito essas dúvidas, né? Do seu tem que pagar hora extra para esse funcionário que fica ali de prontidão ou não. Então, a lei, ela trouxe de forma expressa, né, essa questão de que não há, né, não é considerado ali jornada de trabalho, né, o acesso a esses meios digitais, né, essas ferramentas de trabalho fora do horário de trabalho, exceto se houver previsão no acordo individual, né, ou numa convenção coletiva. Então, se dentro do acordo individual entre empresa e empregador existir a previsão de que qualquer acesso aos meios telemáticos fora do horário de trabalho é considerado tempo à disposição, é considerado ali jornada de trabalho para todos os fins, o empregador ele vai ter que ter ali a compensação dessa jornada extra, né? Assim como convenções coletivas, as próximas convenções coletivas que forem surgindo, provavelmente elas também trarão dentro da sua sistemática da questão da jornada, essa previsão se vai ser necessário ou não contabilizar, né, esse tempo de prontidão. Mas, fora isso, a lei ela já deixou claro que não, né, não contaria como tempo à disposição. Aí, dentro desse contexto, a gente entra numa sinuca, né? Devo fazer o controle de jornada de todos os meus colaboradores, inclusive os por produção
ou por tarefa, né? E a gente trouxe eu trouxe uma jurisprudência para mostrar para vocês como que as nossas cortes elas vêm decidindo em relação ao teletrabalho, né? Atualmente, a visão do nosso judiciário, né, o entendimento praticamente pacificado do nosso judiciário é que existindo a possibilidade de controle da jornada, eu tenho que controlar e se eu não controlo, eu pago hora extra, né? Então, como que vai funcionar isso, né? Pensando na questão de evitar riscos, né? Se eu tenho um teletrabalhador por jornada ou por tarefa ou por produção, se eu tenho meios de controlar essa jornada, né, eu mitigo esse risco fazendo o controle, né? Por quê? Quando um trabalhador ele entra com uma ação trabalhista, principalmente quando ele está nesse regime, a primeira coisa que ele vai trazer, né, no contexto da sua petição inicial, é que a empresa tinha meios de controlar essa jornada, né? Seja por aquele sistema de login e logout, onde ele tem um tempo específico para acessar o e-mail, para acessar o sistema da empresa, né? Ou seja, a empresa ela traz algum tipo de meio de controle para que esse trabalhador não faça horas extras, não ultrapasse da sua jornada contratual ali prevista, né? Então, quando essa forma de controle ela é encaminhada, direcionada numa ação trabalhista para o juiz, a primeira coisa que o juiz vai analisar de fato, a empresa conseguiria controlar essa jornada? Se sim, então ela tinha que ter controlado, né? Então, qual que é o risco hoje de eu ter um trabalhador em regime de teletrabalho que não tem ali o seu controle da jornada, né? Que são os trabalhadores por produção ou por tarefa. É exatamente a gente entrar nessa questão da possibilidade do controle da jornada ou não, né? Então, hoje, apesar da lei ela não trazer isso de forma clara e expressa, né? A gente depende muito ainda da interpretação dos juízes da norma, né, de como a norma ela foi criada, qual era a intenção do legislador, e infelizmente ainda a gente fica à mercê desse entendimento de juiz para juiz. Mas a lei ela é muito clara, né? Teletrabalho por produção ou por tarefa estão excluídos da jornada de trabalho, ou seja, não preciso contabilizar, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, existe esse risco do entendimento dos juízes de que a possibilidade de controle faça com que esses trabalhadores nessas condições, por tarefa ou por produção, tenham ali a necessidade desse controle da jornada também. E aí a gente entra nessa questão da viabilidade, né, da possibilidade ou da viabilidade, né? A gente entra na modalidade de controle. Então, partindo do pressuposto de que, apesar da lei trazer de forma clara que eu não preciso controlar a jornada dos meus trabalhadores em regime de teletrabalho por produção ou por tarefa, é prudente para as empresas adotarem algum tipo de controle, né, já que existe esse risco, né, do entendimento da jurisprudência, do entendimento dos juízes, né? Ao nosso ver, sim. Quando a empresa ela tem essa possibilidade de controlar, o melhor caminho para qualquer para mitigar riscos, seria fazer esse controle, né? Exceto nos casos em que realmente não haveria necessidade, quando a produção ou a tarefa ela é muito específica e já tem todas essas atribuições no próprio contrato de trabalho ou em um eventual aditivo, mas em razão do risco disso ser reconhecido, né, dentro de uma ação trabalhista, né, a ideia é eu adotar pelo menos algum tipo de controle, ainda que seja pro forma, né, mas para evitar esse risco desse reconhecimento de uma jornada extraordinária de um trabalhador em teletrabalho, né? Então, hoje, a gente tem na CLT, né, no artigo 74, a previsão de que acima de 20 funcionários eu preciso ter algum tipo de sistema de controle. Então, eu preciso adotar alguma ferramenta para controlar a jornada desses meus empregados, né?
seja por manual, mecânico, eletrônico, ponto móvel. E dentro desse contexto, né, é importante esclarecer que o teletrabalhador ele precisa ter algum tipo de controle, né? Até mesmo pela questão da análise da produtividade, você conseguir ver se o seu colaborador ele está produzindo, ele tá sendo benéfico para ele esse regime de teletrabalho, até porque, apesar de ser, né, um regime fácil, que para muitos é bom, muita gente não se adapta, né? Muita gente não consegue, seja porque às vezes em casa tem algum contratempo, não consegue trabalhar, ou porque a pessoa precisa estar dentro desse contexto de empresa, mas nem todo mundo conseguiu se adaptar a essa questão do teletrabalho, né? Mas, partindo desse pressuposto de que é necessário ter esse controle, né, a gente tem essas 4 opções de controle de jornada, né? O manual, que geralmente livros de ponto, caderneta, onde o funcionário ele anota manual, né, a jornada que ele pratica. Lembrando que dentro desse contexto do controle de jornada manual, a gente precisa pensar que essa anotação ela precisa ser fidedigna, ou seja, eu preciso anotar efetivamente o horário que o colaborador entra, o horário que ele sai para o almoço, o horário que ele volta e o horário que ele vai embora. Porque muitas vezes as pessoas utilizam o ponto manual e fazem o chamado ponto britânico, né? Que a gente tem muito em vários processos trabalhistas, a gente tem essa discussão, né? O que é o ponto britânico? Aquele ponto onde o funcionário vai lá e coloca todo dia exatamente os mesmos horários. Eu entro na empresa às 8, ele coloca lá 8, sai para almoçar meio-dia, volta 1h, sai às 6. Então, todo dia ele repete essa mesma jornada. Quando esse tipo de marcação, esse tipo de controle vai para o judiciário, esse controle ele é anulado, porque o juiz ele vai entender que esse ponto é britânico, né? Ele vai entender que esse controle não é efetivo e não reflete a realidade, né? Então, ainda que seja para o teletrabalho, ainda que seja adotado esse ponto manual, precisa ser a jornada efetiva, não pode ser uma jornada fictícia, né, com horários cravados, tem que ser a jornada específica e efetiva trabalhada. A gente tem os pontos mecânicos, né, que são geralmente aquelas maquininhas onde o colaborador coloca ali o seu cartão, aperta o botãozinho, a máquina vai lá e dispara e faz a anotação de acordo com o horário da máquina, né? O ponto eletrônico, que é o mais comum, assim como o ponto móvel, né? O ponto eletrônico é aquele da digital, né? Um aparelho que é instalado dentro das dependências da empresa ou às vezes até mesmo dentro da própria casa do colaborador que trabalha em teletrabalho, né? Onde ele vai registrar ali a biometria, né? Ou por crachá, aproxima, né? Sistema de login logout, que foi o que eu mencionei aqui para vocês, a questão de eu ter um sistema que controle o computador que vai ser utilizado, a máquina que vai ser utilizada pelo aquele colaborador. Então, quando ele atinge o limite de tempo dele, esse computador ele fecha, ele fica bloqueado, então aquele colaborador não consegue mais mandar e-mail, não consegue mais acessar o sistema, então isso também é uma forma de controle, né? E também o ponto móvel, que é o que está sendo mais utilizado pela maioria das empresas que estão adotando aí o teletrabalho, né? O home office, que é o ponto por aplicativo. Então, aplicativo de celular, tablet, QR Code, por telefone. Então, essa é mais uma facilidade, né? Mais uma forma de se controlar esse ponto do trabalhador, né? Essa jornada desse trabalhador. Partindo desse pressuposto, né, da necessidade do controle, a gente vai também agora abordar, pela doutora Michele, a necessidade de formalização, né, desse funcionário, desse teletrabalhador. Então, a doutora Michele vai trazer aqui para a gente o que precisa ter no contrato, né, como que deve ser feito, enfim. Eu agradeço a atenção de todos, obrigada. Michele, desculpa por ter tomado também um pouco do seu tempo. E obrigada, doutora. Passar a palavra para você. Só um minutinho, enquanto a doutora Michele abre a apresentação dela, só fazer uma observação. Esses pontos que nós abordamos, conforme o doutor Remo lá falou anteriormente sobre a jurimetria, é muito importante que essa ferramenta da jurimetria, porque, por exemplo, temas como a reforma de 2017 avançou, direito intemporal,
intertemporal, os contratos são válidos ou não, mantidos ou não, a questão legislado sobre, negociado sobre legislado, quais tribunais estabelecem tipo de condenação sobre o quê? Quais cidades ou vários estabelecem? Esses dados em tomada de decisão de expansão são de suma importância pela quantidade de trabalhadores que pode impactar o passivo, né? E essa lei, também nova, é importante que faça esse trabalho como a gente está fazendo, né? Observando a reação do judiciário sobre essas novidades. Michele, desculpa aí, eu achei importante a gente passar isso, que é um ponto crucial para a tomada de decisões de gestão, né? Não, imagina. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, fazendo esse bate-papo sobre um assunto tão importante, né? Só para confirmar, vocês me ouvem bem e estão vendo o slide aqui? Tá tudo certo? Sim, a gente Ok, consegue ver e ouvir bem. Tá ótimo. Bom, fazendo um compilado aí, né, de tudo que foi falado pelos colegas, a gente conseguiu perceber que houve uma mudança, né, na legislação com relação à figura do teletrabalho, né? Então, na medida que o teletrabalho, que na verdade o híbrido, né, o trabalho híbrido é absorvido pelo teletrabalho, existem algumas questões que devem ser observadas na formalização desse modelo de contratação, né? Então, a gente sabe, né, fazendo um paralelo aqui, que o direito do trabalho ele é norteado pelo princípio da primazia da realidade, né? Então, o que fala esse princípio, né? Que, na verdade, o que vale no direito do trabalho é a verdade real, né? Então, é o que acontece na realidade. Então, independentemente de existir um contrato regulando alguma questão, o que vale é o que realmente acontece na prática, né? Por que eu tô comentando isso, né? Que apesar da gente saber desse princípio que é extremamente importante, que é muito utilizado nas decisões judiciais, é que nesse momento da contratação do trabalhador em teletrabalho ou home office, enfim, ou no híbrido agora, é importante que exista essa regulamentação e essa disposição no contrato ou no aditivo, né? Porque em que pese a gente saiba que existe o princípio da primazia da realidade, qual é a segurança do empregador de não ter isso formalizado, né? Então, é extremamente importante, uma recomendação que a gente faz realmente, inclusive desde a pandemia, para que se evite qualquer discussão acerca do que foi regulamentado, do que foi acordado entre as partes ali naquela nova modalidade de trabalho, né? Então, a Lei 14.442, apesar dela ter trazido algumas questões que deram uma nova abordagem, né, para o tema e que esclareceu algumas dúvidas, ela não fala exatamente com relação a essa questão do que deve constar nos contratos, né? Então, quando a gente fala do que deve constar no contrato ou no aditivo, é necessário que a gente volte à CLT para ter aí uma noção do que deve ser feito pelo empregador, né? Bom, então, de forma bem objetiva, né? O que deve constar no contrato de trabalho ou no aditamento, né? Então, a gente fala do contrato quando o empregado ele já é contratado de forma remota, né, para exercer o teletrabalho, ou aditamento quando há uma mudança, enfim. De repente, o empregado ele começa de forma presencial e vai para o teletrabalho depois. Então, o que a empresa deve observar nos contratos, né, para não ter um risco aí futuro com algumas questões sendo demandadas no judiciário, né? No primeiro momento, é necessário constar essa questão das ferramentas para o trabalho, né? Então, isso já foi debatido aqui também pelos colegas com relação a isso. Então, o fornecimento das ferramentas, do computador, do celular, enfim, da infraestrutura, via de regra, vem como obrigação do empregador, né? Então, a gente sabe que existem decisões nesse sentido de forma majoritária, então é necessário que o empregador ele se atenha a isso, né? Com relação a essas ferramentas para que o trabalho seja efetuado da mesma forma que ele seria efetuado se fosse na empresa, né? Então, a gente sabe que a empresa ela deve manter as mesmas condições de trabalho, tanto no teletrabalho como no trabalho presencial, né? Então, é necessário que seja disponibilizado essas ferramentas, né, de trabalho para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, né? Então, existe essa discussão com relação a esse custeio
mas via de regra seria um ônus aí do empregador, né? Com relação ao reembolso das despesas, também foi falado aqui pelo Dr. Renato, né? Como que se dá o reembolso das despesas que o empregado ele tem naquela atividade em teletrabalho, né? Então é importante que isso conste também no contrato de trabalho ou no aditivo, para que não tenha nenhum questionamento futuro com relação a isso, né? Porque a gente sabe que algumas convenções coletivas, a depender da categoria, determinam que alguns custos, né, algumas despesas são do empregado e outras do empregador. Então, é necessário que haja realmente essa análise, né, e que isso conste também, e até mesmo que não haja um conflito, né, do próprio contrato com a convenção ali da categoria, né? Então, é importante essa análise para que o contrato ou o aditivo seja feito da melhor forma, né? Aqui também existe a necessidade de constar essa forma, né, que será exercido o controle de jornada. Então, hoje a gente tem algumas formas de controle, né, que a doutora Camila comentou. Então, é importante também que isso conste para deixar o contrato mais completo, para o empregado saber realmente como é que vai ser feito isso. Isso pode ser feito também por um regulamento ou um aditivo, né? Então, é importante que tenha essa clareza, né, de como vai ser efetuado esse controle. Uma outra questão importante também, que a empresa deve se ater, é com relação à segurança, né, e à saúde e segurança daquele empregado em teletrabalho. Como eu comecei falando, né, não muda, não há nenhuma diferença do trabalho de forma presencial para o teletrabalho. Então, se o meu empregado ele trabalha presencialmente, eu tenho que manter a segurança nas suas atividades. Isso é a mesma coisa para o teletrabalho, tá? Então, se eventualmente eu decido colocar um trabalhador de forma remota, eu tenho que cumprir com as exigências aqui da legislação, de forma que ele esteja num ambiente seguro, num ambiente saudável. Então, existe toda uma análise da própria estrutura, né? Se a cadeira está em conformidade com a mesa, o computador, enfim. É necessário que seja feita essa análise, que isso também conste, né, nos documentos da empresa, políticas internas, treinamentos, para que se evite realmente ali um futuro acidente do trabalho ou até mesmo uma doença ocupacional que a gente sabe que pode sim acontecer nesse trabalho de forma remota, né? Bom, aqui seguindo um pouquinho também nessa questão da segurança, é sempre recomendável que exista uma assinatura de um termo, né, de responsabilidade pelo empregado, até nessa questão da própria segurança, né, para que ele também se responsabilize a atender aquelas orientações do empregador, porque a gente sabe que é uma responsabilidade do empregador manter aquele ambiente saudável e seguro, mas o empregado também precisa saber, né, o que ele deve fazer, o que ele deve se ater aí para que não ocorra nenhum tipo de problema, enfim, que ele esteja em acordo com o que foi definido pela empresa, com o que foi sugerido, né, ali no regramento interno, né. Uma outra questão importante também é sobre o enquadramento sindical. Isso é muito importante que conste no contrato ou no aditivo, e foi uma questão que a Lei 14.442 trouxe agora também, com relação ao enquadramento. Então, muitas vezes, né, a gente tinha, como foi citado também, existiam hipóteses em que o empregado era contratado em São Paulo, por exemplo, que é a sede da empresa, e esse empregado, por questões pessoais, se mudava ou para o interior ou para o litoral e decidia prestar o seu trabalho remoto a partir dali, né? E aí, o que gerava dúvida nos empregadores, né? Bom, eu contratei ele em São Paulo e ele está em uma outra cidade, né? Como é que eu faço aqui para aplicar a convenção coletiva, o acordo coletivo? A lei, ela veio trazendo isso, né, para esclarecer essa dúvida, né? Então, com relação ao enquadramento sindical, é importante que o empregador se atente à alocação do empregado mesmo, né? Então, se ele foi contratado em São Paulo, a convenção coletiva que vai se aplicar é a de São Paulo, tá? Porque você imagine a insegurança jurídica também que poderia trazer, né, ao empregador de ter que aplicar convenções coletivas diversas para outros empregados. Então, o João foi para Santos, a Maria foi para o interior e eu tenho que aplicar
convenções coletivas diferentes, né? Então não teria muito sentido, né, essa questão, e até por uma segurança jurídica mesmo do empregador. Então a legislação ela veio trazendo isso, que foi uma questão muito importante para não gerar mais dúvidas, né? Aqui uma outra questão também é essa previsão acerca da ausência, né, da inexistência de um trabalho externo, porque como a gente conversou, né, anteriormente, e foi citado também, não existe uma similaridade, né, entre o trabalho externo e o teletrabalho, né? Então o trabalho externo, ele não existe ali uma regulamentação para ter um controle de jornada, né? A legislação ela é clara no sentido de que não é devido ali, não é necessário, né, o controle de jornada, diferente do trabalhador em teletrabalho, né? Então tem essa diferença aqui, que é importante também que seja destacado, né? Até para não gerar nenhuma dúvida ao empregado. E aqui uma outra questão também, conforme a gente já esclareceu, que é essa possibilidade, né, do comparecimento do trabalhador em trabalho remoto nas dependências da empresa, né? Então, com essa figura do trabalho híbrido, né, que foi ali absorvido pelo teletrabalho, essa possibilidade do empregado ir até as dependências da empresa de forma até habitual ou não, né, não descaracteriza o teletrabalho. Então, isso também é uma questão importante. Bom, aqui também é importante a gente mencionar, né, que o contrato ele deve prever essa questão da forma que se dará o teletrabalho, então se ele vai ocorrer por produção ou tarefa, ou se é por jornada, né, porque aí o próprio empregador, quando opta por essas modalidades, ele já sabe, né, se vai ter ou não o controle de jornada, né, então isso é importante também estar esclarecido ali no momento da contratação, e que isso conste também nos documentos da empresa, para que não tenha nenhuma dúvida no futuro, ou que o próprio empregado ele não tenha clareza, né, pela forma que ele está sendo contratado. Também é importante que os contratos disponham acerca dos horários e os meios de comunicação entre o empregado e o empregador, né? Então, é importante que se saiba a jornada, como se dará esse contato entre eles, como isso vai ser feito, enfim, se terá um horário delimitado, se vai ter um meio de comunicação delimitado. Então, é importante também que isso seja esclarecido entre as partes ali no momento da contratação. E uma questão aqui também que veio, né, na nova lei é a questão do tempo, né, à disposição durante a utilização dos equipamentos tecnológicos fora da jornada, né? Então, a legislação ela veio trazendo um artigo que fala sobre isso, né? Até, se me permitem, eu vou citar só o finalzinho dele aqui, tá? Que ele fala o seguinte, olha, que o uso dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura fora da jornada de trabalho não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva, tá? Então, esse é um dos pontos aqui mais importantes na minha visão aqui da lei, porque o que acontece? Ela traz essa previsão de que o empregado ele pode utilizar a infraestrutura e os equipamentos ali para uso, né, do seu trabalho, ele pode utilizar isso fora da jornada de trabalho, e isso não se caracteriza como um tempo, como um regime de prontidão ou de sobreaviso, tá? Mas será que isso é seguro para o empregador, né? A gente sabe que, apesar de ter a legislação aqui dispondo sobre o assunto, é uma legislação muito nova, que a gente realmente não sabe como que os juízes vão interpretar, quais serão as decisões nesse sentido, né? Então, realmente, a gente se pergunta, né? Como é que fica a segurança dos empregadores com relação a essa questão, né? É plenamente aceitável que esse empregado ele continue utilizando as ferramentas e a infraestrutura fora da jornada que foi pactuada? Qual que é o risco disso, né? Então, é importante que a gente pontue isso, porque realmente nós não sabemos como será as decisões judiciais se tratando de uma lei muito nova, né? Então, o que realmente nós recomendamos, né, por conta dessa disposição que a lei trouxe, né? Que o empregador, ele
converse e realmente alinhe com o seu empregado uma atuação apenas em horário comercial, tá? Isso aqui, até fazendo um esclarecimento, pessoal, é uma sugestão, porque a gente realmente não tem como prever como é que serão as decisões judiciais nesse sentido, né? Então, apesar de ter esse artigo falando que não caracteriza sobreaviso ou regime de prontidão, é recomendável que os empregadores façam esse alinhamento, né, para o empregado atuar em horário comercial, evitar reuniões, por exemplo, fora do horário que foi pactuado. Então, se possível, né, a gente sabe que no dia a dia, às vezes, não é possível seguir à risca, né, o horário ali que foi pactuado, mas, se possível, tentar ao máximo não efetuar essas reuniões fora do horário, criar ali medidas, até mesmo com o próprio e-mail do empregado, né, com envio de alertas, ou até mesmo na própria assinatura do e-mail, né, essa ressalva de que aquele empregado ele não responderá às mensagens a partir do horário X, evitar também ligações, envio de mensagens fora desse horário, porque realmente, apesar da legislação trazer essa informação de que não se caracteriza como um sobreaviso, por exemplo, a gente realmente não sabe o que os juízes vão decidir, né? Então, essas recomendações são extremamente importantes para evitar esse tipo de questionamento numa demanda trabalhista futura, tá? Bom, é mais ou menos isso, a gente não sabe, né, como é que serão as decisões judiciais, então é importante que o empregador tenha esse cuidado mesmo nesse começo, né, a gente sempre fala que quando a legislação é muito jovem, a gente tem que realmente tomar um cuidado a mais, né, com isso. Eu agradeço a participação, fica aqui também um convite para vocês conhecerem a nossa coluna de Direito do Trabalho, tá? Que tem alguns artigos sendo postados com frequência, então acredito que todo mundo consiga acompanhar e vai gostar bastante do trabalho. E eu passo agora a palavra para o doutor Renato novamente para as considerações finais aí. Maravilha, obrigado, doutora. Complementando o que a doutora Michele falou, tem uma ferramenta no Outlook que possibilita esse procedimento, que a gente, inclusive, sugere para os nossos clientes, que você pode estabelecer ali o envio, mas sai da caixa e entra na caixa do trabalhador no horário comercial. Lembrando que, independente ele ser controlado por jornada ou não, a gente sugere que seja respeitado o horário comercial, pensando em defesas e atitudes preventivas para as demandas. E também, por mais que não seja uma excludente, né, que isso não venha sozinho, de forma solitária, resolver, mas esses disclaimers nas informações, nas assinaturas, para que o empregado respeite ali as normas da empresa, inclusive na posição e comunicação no horário comercial da empresa, é importante que constitui o conjunto probatório que numa defesa nos ajuda. Bom, gente, eu agradeço aí a oportunidade para dividir um pouco com vocês esse bate-papo. De novo, a gente aqui está caminhando nessa pavimentação junto com vocês. Devolvo a palavra para o pessoal da organização e a gente está à disposição aí para dúvidas, perguntas que a gente possa esclarecer. Ana, você está com o microfone fechado, Ana. Queria agradecer a todos vocês, em nome da BRH, queria agradecer ao doutor Renato, doutora Camila, doutora Michele, e queria deixar um convite para vocês participarem dos nossos eventos. Inclusive, teremos um na semana que vem, mas no ano que vem teremos vários. Vocês estão super convidados, a gente adorou a participação de vocês, a organização de vocês, o empenho, o esforço por montar esse conteúdo brilhante para a gente. E eu vou passar a palavra agora para a Ana Nascimento, que é a nossa diretora de eventos. Ana, eu acho que seu microfone não está funcionando por causa do fone, tenta tirar. Realmente, a Ana teve um problema técnico, gente. Não, isso nunca acontece. É uma pena porque vocês iam adorar ouvir a Ana, mas fica para a próxima vez, tá bom? Quero saber se alguém tem perguntas. Vamos deixar também as perguntas abertas aqui para depois. E a Tânia está perguntando qual é o endereço da coluna, se vocês puderem colocar aqui. A coluna que a doutora Michele mencionou. Claro, vou colocar aqui no chat, Ana. Então tá bom. Que mais? A Adriana, do Instituto Ayrton Senna, perguntou, como nunca ficou claro por precaução, na minha empresa,
Implantamos um sistema de ponto online e tem dado certo. O colaborador pode registrar o ponto via web ou app. Acho que ela está dando uma colaboração para a gente, né? Uhum. E o nome do app é Apontatu. Bacana, obrigada, viu, Adriana, pela sua contribuição. E aqui está o nome da coluna também, ppadvogados.com.br, Direito do Trabalho. Obrigada, viu, doutora Michele? Então é isso, gente. Vamos Pessoal, boa aproveitar o tarde. final de Deixa eu semana. só aproveitar, Carolina, eu tinha uma Claro. dúvida para tirar. Quando a gente fala muito de teletrabalho, desse modelo híbrido, a gente tem possibilidades de contratação de pessoas até de outro estado ou até de outro país. Como fica a questão do deslocamento desse colaborador, por exemplo, se ele tiver que vir uma vez por mês, na empresa? Eu vi, na lei consta que esse custo é do próprio colaborador, mas tem algumas controvérsias aí, queria ouvir um pouquinho de vocês. Tá. Bom, eu vou falar Quem responde? um pouquinho, depois as doutoras podem complementar também assim. Ponto de partida, é importante que observe se você tem um regulamento, uma política da empresa. Nesse regulamento, nesta política, conste toda essa forma do trabalho externo relativa ao teletrabalho, como essas normas vão acontecer. É importante que, inclusive, na seleção, na entrevista, deixe claro que a empresa tem esta política e que o interessado dê anuência. Inclusive por conta de discussões sobre pedido de contratação por período de análise muito longo para que o trabalhador seja contratado. Então, evitando esse tipo de risco, é importante que desde essa partida seja estabelecido ali as normas. Depois nós temos a opção e a previsão desse custo por deslocamento, que teoricamente fica a cargo do trabalhador, né? Porque ele está optando por residir em outro local. Mas, conforme a doutora Michele e a doutora Camila comentaram, o judiciário não foi ainda visitado por conta dessas questões e certamente haverá decisões nos dois sentidos. O que vai colaborar para a sua empresa? Que você tenha esse book montado. Desde o regulamento, a política, a confirmação da ciência com a assinatura, né? Não basta uma reunião coletiva, lendo e todo mundo ok, isso não resolve. Teria que ter uma anuência, né? Ou uma confirmação por e-mail, uma vez que ele está à distância. Depois, que isso esteja estabelecido no contrato de trabalho, e se for feita uma alteração, aditivado, para que depois isso seja resolvido. Então, a minha posição seria essa. Mas eu acredito que as doutoras, como é um pouco do tema delas, elas poderiam contribuir também. Eu acho que eu concordo também com o doutor Renato. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente fala de justiça do trabalho, a gente tem que pensar que a justiça do trabalho ela é extremamente paternalista, né? Ou seja, ela sempre vai dar uma prioridade para o trabalhador e para o suficiente, né, dentro dessa relação. Então, partindo desse pressuposto, né, apesar de ser uma lei nova que ainda não foi discutida, ainda não existe uma jurisprudência formada em relação a isso, o que a gente já tem anterior à lei é de muitos juízes entendendo que se essa viagem ela foi requisitada pelo empregador, ou se ela é para o atingimento de alguma finalidade, né, específica que o empregador impõe ao empregado, né, a juizada tem entendido que a responsabilidade recai pro empregador, né? Então, os custos seriam de responsabilidade do empregador. Só que a lei ela já trouxe essa previsão justamente para acabar com isso, com essa disparidade, né? Mas, como o doutor Renato bem mencionou, a gente ainda não tem nenhuma decisão sobre esse tema específico já formado na Justiça do Trabalho. A gente vai ter que, infelizmente, esperar aí, ver como que os juízes vão se comportar com a lei, mas acho que por cautela, né, é sempre bom lembrar disso, né? A Justiça do Trabalho, ela é paternalista.
né? Então, mesmo quando a gente tem uma previsão expressa na lei, muitas vezes o juiz entende que essa lei ela é prejudicial e, por assim ser, ele acaba aplicando o entendimento dele, né? O que ele entende ali como satisfatório para o empregado. Então, infelizmente, acho que é bom esperar um pouquinho. Eu concordo com vocês, com o doutor Renato, doutora Camila. Acredito que pelo tempo da legislação, a gente ainda não consegue saber, né, quais serão as decisões judiciais nesse sentido. Então, por cautela, é melhor realmente pensar numa forma mais protetiva, digamos assim, por esse empregado, para realmente evitar uma decisão aí judicial desfavorável, né? Então, que pode prejudicar a empresa aí, enfim, com diversas demandas. Então, é importante essa cautela, até que a gente tenha realmente decisões pacificadas aí dos tribunais. Olha, a Tânia está sem... Obrigada, doutora. A Tânia disse que está sem, sem microfone. E gestante colocada em regime home por motivo de saúde deve ser mencionado no aditivo de contrato? Eu não entendi aqui a pergunta, não sei se a Tânia consegue especificar. Na verdade, ela foi colocada em home por conta de algum problema de saúde, é isso? Ela falou assim, uma pergunta, estou sem microfone. Gestante colocada em regime de home por motivo de saúde deve ser mencionado no aditivo de contrato? É isso mesmo. É isso que você entendeu. Ela foi colocada em home office por conta de um estado de saúde. Ela quer saber se isso conta nesse regime de teletrabalho. Eu acho que você deveria fazer um aditivo ou não, ou pelo fato de ela estar afastada, que ela está em home, entende? Sim, eu estou entendendo que ela está em home, mas ela está trabalhando normal em teletrabalho, né? Então, a orientação é realmente que se faça esse aditivo, tá? Porque houve ali uma mudança, né, na modalidade de contratação. Então, é necessário que seja feito esse aditivo. Tá, eu estou vendo que ela colocou aqui, ó. Na verdade, seria por causa das doenças infecciosas, ela pega ônibus e por isso foi colocada em home. Colocada em home. Isso. Então, Tânia, é importante sim, faça esse aditivo, porque a modalidade ali da contratação, o modelo de trabalho dela foi alterado, tá? Então, é necessário que seja feito esse aditivo para mudar ali essa modalidade enquanto ela permanecer nessa função exclusivamente em teletrabalho, tá? Porque eu estou entendendo que anteriormente ela estava exclusivamente no regime presencial, né? Então, é importante esse aditivo. Tá, só para pontuar, a questão da doença, né? Quando a gente fala em colocar isso no aditivo, não é que no aditivo vai constar expressamente que você foi colocada em regime de home office por conta desse problema de saúde, tá? Não, o aditivo ele vai só formalizar essa mudança do presencial para o híbrido ou para o teletrabalho, mas as suas condições pessoais, elas não são colocadas no aditivo, até por uma questão de exposição, né? Então, se essa também foi um viés da dúvida, espero ter ajudado a esclarecer também. Acho que... Deixa eu ver se ela respondeu aqui. Peraí. Sim, ajudou muito, muito obrigada. Sim, doutora, ajudou muito, obrigada. Que bom, gente. Bom, a gente passou um pouquinho, né, do horário programado. Eu vou ter que encerrar, porque esse Zoom também é o Zoom que a BRH usa para outras atividades. Mas foi maravilhoso estar com vocês. Quem estiver assistindo aqui, se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail ou para mim, caroldostal@gmail.com. Vou deixar escrito aqui para vocês. Ou para os participantes também. Eu acho que o LinkedIn é uma ótima ferramenta para isso, para a gente encontrar as pessoas e fazer contato, né? Eu, além de diretora da BRH, sou especialista em LinkedIn, então eu adoro essa ferramenta. E mais uma vez, em nome da ABRH, gostaria de agradecer vocês. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos, gente. Obrigado pela oportunidade de vocês estarem sexta-feira conosco nessa tarde. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. A Carol aí tem uma lista de temas que a gente pode colaborar com todos.
Inclusive, a gente está com vontade de falar um monte de coisa aqui, mas não dá. Se deixar, a gente fica a tarde inteira. Inclusive, eu vou chamá-los. Com esse certeza. tema, assim, Gostei tem muito. um apelo, assim, WhatsApp, se posso usar, não posso usar, LGPD, etc. Tem vários temas bem legais. Inclusive, a gente tem uma DPO na nossa equipe. Se precisar, a gente está aí. Obrigada a todos. Obrigada, Carol, obrigada, pela receptividade. Obrigada pela paciência. Um beijo a todos e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer enorme, uma honra enorme estar aqui com vocês. Estamos à disposição aí, caso vocês tenham quaisquer dúvidas, inclusive sobre esse tema. Fica aí o canal aberto para a gente ajudar vocês, com certeza. Então, tá bom. Se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês ou o site também, fiquem à vontade para deixar no chat, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Bom final de semana. Vamos aproveitar o final de semana agora.